Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui fala Diácono Piton Nevide, passando para compartilhar contigo a palavra de Deus neste dia, Hoje, terça-feira, estaremos aqui dando continuidade acerca da série dessa semana pascual. Estamos aqui desde o primeiro dia, domingo, a fazer aquilo que é o mapeamento da semana pascual. Estamos aqui a trazer aquilo que foram os eventos que aconteceram em cada dia em específico e como é que nós podemos aplicar isso nos nossos dias. E hoje, como sendo terça-feira, estaremos aqui, na verdade, a dar continuidade daquilo que já foi começado no domingo, que se referiu aqui à entrada triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a Jerusalém, montado em um jumentinho, dando assim início à semana pascual. E segundo evento que aconteceu na segunda-feira foi mesmo a questão onde Jesus Cristo amaldiçoou a figueira, e também Jesus Cristo limpa o templo. E um fato curioso que eu gostava aqui de compartilhar com os irmãos mesmo nesse momento é que a Bíblia descreve que quando Jesus entra em Jerusalém, nesse caso no domingo, na tarde ele regressa para Betânia. E também o mesmo caso se dá na segunda-feira. Jesus Cristo, quando vai para Jerusalém na segunda-feira de manhã, no período da tarde, Jesus Cristo regressa novamente para Betânia. Eu gostava aqui de deixar ficar essa questão de reflexão para o irmão. Onde é que Jesus passava a noite em Betânia? Em qual caso, onde é que ele era recebido? A Sagrada Escritura revela isso. Então quero convidar os irmãos a mergulharem nesse estudo para conseguir aqui trazer e deixar ficar aqui nos comentários onde é que Jesus Cristo passava a noite quando ia para a Betânia. E hoje, como terceiro dia, nós estaremos aqui a ver alguns acontecimentos que se deram depois da purificação do templo, que foi na segunda-feira. Depois vem aqui a questão da interrogação acerca do batismo de João. Isso é o primeiro episódio que acontece na terça-feira de manhã, quando Jesus Cristo regressa de Betânia para Jerusalém novamente. E nesse exato momento, Jesus Cristo ele se encontrava no templo. Estamos juntos. Jesus Cristo estava no templo e estavam lá os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos. E vamos fazer a leitura aqui do versículo 27 de capítulo 11 do livro de Marcos, que diz assim: e tornaram a Jerusalém, nesse caso na terça-feira, de manhã, tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridades fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Eles perguntavam isso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí surge uma questão. Por que nesse caso, os principais sacerdotes, anciãos, escribas, os fariseus, fizeram essa questão para Jesus? Primeiro é que naquela época existia uma regra em que o templo só deveria ser purificado por alguém que faz parte do Sinédrio, ou então por um profeta, ou então por Messias, nesse caso. E como os escribas, os fariseus, os principais sacerdotes, os anciãos, tinham uma expectativa acerca daquilo que era a pessoa de Jesus, nesse caso o Messias. Se o irmão não assistiu, volta para o primeiro vídeo e vai te contextualizar melhor. Eles não conseguiram identificar aquele que era o Messias. Por essa razão, eles fazem essa questão a Jesus, no sentido de procurarem saber com que autoridade tu fazes essas coisas. E Jesus diz para eles que eu só vou vos responder, se vocês também forem a me responder a questão que eu farei aqui para vocês. E Jesus diz assim no versículo 30, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Essa foi a questão.
E segundo as passagens bíblicas, diz que eles já razoavam entre si, né, murmuravam entre si, dizendo que, olha, se nós dissermos, né, que é do céu, ele nos dirá, então por que não creste? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. Jesus lhes replicou, tampouco eu não direi com que autoridade faço tal coisa. Então, para isso, Jesus primeiro esperava-se duas respostas, né? Uma era sim ou não, quanto ao posicionamento deles. Se eles dissessem sim, então a resposta a seguir seria, se sim, por que vocês não creem então? Vocês como os principais líderes, vocês como os anciões, vocês como os escribas, vocês como os fariseus, vocês como os doutores da lei, por que vocês não creem, né, naquilo que é o batismo de João? Se a resposta fosse não, estaria aqui de certa forma afirmar que João ele era um impostor, né? Se intitulava ser o que ele não era e fazia o que de certa forma não lhe era permitido fazer. E nós vemos aqui esse primeiro cenário da terça-feira. E ainda depois disso, Jesus Cristo lhes conta uma parábola, né? No capítulo 12, começa aí Jesus Cristo a lhes contar essa parábola. Versículo 1 diz, e começou-lhes a falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da cidade. Né? Jesus Cristo traz aqui acerca mesmo dessa questão dos lavradores malvados, como assim a Bíblia intitula. Essa parábola, na verdade, ela era direcionada especificamente para aquele grupo de pessoas que estavam ali a interrogar Jesus com relação àquilo que era a autoridade dele, né? Então, o que é que nós podemos aprender aqui com base nessa parábola dos lavradores malvados? Primeiro é que essa parábola refere-se à culpa dos judeus, né? De não receberem a Jesus. Eles que os judeus haviam transformado, aquilo que era o reino de Deus em uma propriedade particular. Por essa razão, eles faziam aqui questão de vender no templo de Deus, coisas como essas, que nós vemos isso no capítulo 11, e também não só demonstravam desprezo pela palavra de Deus, e não aceitavam a Jesus Cristo como sendo o Messias, né? O enviado daquela época. Eles rejeitavam a Jesus e os seus ensinamentos. Então, como é que isso se manifesta? Como é que nós vemos isso em nossos dias? Ou como é que nós podemos aplicar isso em nossos dias, né? Primeiro, referir que essa atitude, né, dos lavradores, essa atitude dos anciões, essa atitude dos sacerdotes, essa atitude dos escribas, ela ainda é manifesta nos nossos meios, nos nossos dias, é manifesta a mesma atitude que eles tiveram. Primeiro é que as igrejas atuais, né, elas demonstram aqui, aquilo que é as mesmas atitudes que os lavradores maus tiveram. Quais são essas atitudes? Primeiro é que eles rejeitam a palavra de Cristo. Rejeitam a palavra de Cristo e os seus autênticos mensageiros, nesse caso os verdadeiros mensageiros da palavra de Deus. E como se não bastasse meio a tudo isso, eles criam uma igreja conforme a sua mentalidade, naquilo que o apóstolo Paulo dizia, ou profetizou quando escrevia para Timóteo, dizendo que, olha, nesses tempos se levantarão muitos que, sentindo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas que lhes sustentem, né? Doutrina que seja agradável aos seus ouvidos. Então, isso nós vemos claramente no nosso meio. Então, essa manifestação dos lavradores maus não é distinta, não é diferente daquilo que as igrejas atuais elas fazem. E depois disso vem aqui também a questão, a interrogação acerca do tributo, né? O que eles, ao interrogar a Jesus, eles queriam saber se é que Jesus apoiava ou não essa questão de dar tributos, né? De pagar impostos. Nós vemos aqui Jesus respondendo, né, de forma sábia, dizendo, diz assim a palavra do Senhor, em versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhe, dai, pois, a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se dele, por conta da resposta sábia que Jesus esteve aqui a dar. Então, o que é que nós podemos aprender nessa parábola? Primeiro é que eles aqui estavam a misturar nessas questões políticas, questões financeiras, com aquilo que é as questões, vamos lá, de certa forma, religiosas, né? Eles queriam misturar essas duas coisas. E Jesus Cristo deixou claro que não é possível misturar. O que nós devemos fazer é nos posicionar, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Dai a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Esses são os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Por quê? Porque no nosso meio existem pessoas, existem congregações que se rebelam a pagar impostos porque dizem que não, porque a igreja é de Deus, enfim, justificações banais, né? Que de certa forma, segundo os olhos dessas pessoas, pode ser aplausível, né? Então eles dizem que não, eu não posso me envolver com essas questões governamentais, né? Estamos a falar aqui em especial acerca mesmo da questão dos tributos. Mas a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 13, no seu versículo 1, dizendo que todos nós, né? Diz que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então nós somos exortados, com base nessa passagem, a dar ao César o que é de César e a dar a Deus o que é de Deus. Amém? E depois vem aqui a questão da ressurreição, né? Nesse mesmo ambiente, nesse mesmo cenário. E só de referir que, segundo os escritores, relatam que esse dia, a terça-feira, né? Dentre o período pascual, de domingo a domingo, a terça-feira é um dia em que, poderíamos aqui dizer, foi cheio para Jesus. Esse é um dia muito, super cheio para Jesus, um dia atarefado, em que nosso Senhor Jesus que esteve aqui debatendo com esses fariseus, e não só, como depois ele teve que sentar com os discípulos e trazer aí a questões com relação acerca do sermão profético, e depois ele teve de deixar exortações aqui com relação à questão da vigilância, depois teve o jantar em Betânia. Essas são coisas que nós vamos ver aqui. E aparecem aqui os saduceus, que não creem por acaso, né, na ressurreição dentre os mortos. E eles vêm aqui perguntar ao Senhor Jesus Cristo, né, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência ao irmão. Depois conta aqui essa história. Depois eles dizem, né, na 23, na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher, né? Os saduceus claramente que acreditavam que não há ressurreição dentre os mortos. Então, esse posicionamento deles aqui é, na verdade, uma questão de quererem procurar saber de Jesus. E essa questão que eles fazem em particular, essa, né, afirmação que eles deixam ficar aqui bem particular, tinha o propósito, né, de tentar mostrar a impossibilidade da existência, né, aqui dessa questão da ressurreição. E olha que Jesus lhes responde no versículo 24, dizendo, né, e Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem cessarão, nem casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Né? O significado aqui dessa palavra errar, né, no sentido do verbo errar, na verdade é desencaminhar, né? Do grego significa, traduzindo do grego, significa desencaminhar. Então quer dizer que essas pessoas, os saduceus nesse caso, estavam aqui a se desencaminhar a si mesmo, por não conhecer a palavra de Deus, né? E não só
porque eles não entendiam aquilo que era o ensinamento claro acerca da ressurreição dentre os mortos, que a Bíblia revela, que a Bíblia demonstra, por não conhecer as Escrituras. E depois, o segundo motivo é porque eles subestimavam, né, o poder de Deus com relação mesmo a essa questão de vir a ressuscitar dos mortos. Eles inferiorizavam o poder de Deus. Não tem como Deus fazer com que os mortos venham a ressuscitar, né? Venham a ressuscitar. Mas com base na resposta de Jesus Cristo, né, ele mostra que há uma vida depois da morte. E se há uma vida depois da morte, claramente deixa ficar aqui bem claro diante dos saduceus que há ressurreição dentre os mortos. E depois disso nós vemos aí também a questão acerca dos primeiros 2 mandamentos, onde o escriba vai lá questionar a Jesus com relação mesmo a qual seria um dos grandes mandamentos. Jesus Cristo demonstra que, olha, o primeiro, o grande mandamento, versículo 30, é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E depois o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Não há outro mandamento maior do que esses. Então, é a nossa responsabilidade cumprir com esses mandamentos. E depois disso, a Bíblia relata aí que depois dos fariseus, né, virem aqui com questões para Jesus, Jesus Cristo também lhe levanta uma questão para eles. E nesse caso é aqui a questão acerca do Cristo ser o Filho de Deus, onde Jesus disse: mas aí, como é que pode então o próprio Davi, né, sendo Davi, ele diz, e falando, Jesus dizia, né, ensinando no templo, como dizem as Escrituras que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E eu gostava também que o irmão deixasse ficar aqui seu comentário com relação a essa questão, né? A essa questão. Pois se Davi mesmo lhe chama de Senhor, como é logo seu filho? Qual é o entendimento que o irmão tem com relação a essa questão aqui? E Jesus vem aqui trazer também essa questão acerca da censura dos escribas, e vem terminar o capítulo 12 falando acerca da oferta da pobre viúva, ou da viúva pobre. Então, quando Jesus Cristo vê esse cenário, estão todos no templo e é a hora da oferta, e tipo, estavam ali pessoas ricas a ofertar, todo mundo ali a ofertar, né, como de hábito. E quando aquela senhora, quando essa viúva, ela oferta, aquilo chamou a atenção de Jesus, até o ponto de Jesus veio que parar tudo e chamar os seus discípulos só para que eles pudessem prestar atenção naquela atitude daquela viúva. Então, que ensinamento nós podemos extrair, né, acerca dessa questão aqui da oferta da viúva? A primeira condição é que Deus não mede as nossas ofertas tendo em conta a quantidade que nós ofertamos a Ele. Não, porque se fosse assim, então os ricos que estavam aqui a ofertar, muitos, claramente que eles estariam em evidência. Mas Jesus Cristo aqui fez a questão de evidenciar a pobre viúva que ofertou o pouco que ela tinha. Na verdade, era tudo que ela tinha. Mas uma coisa ela fez, ela ofertou com amor, né? Ela ofertou com amor. Então, a intenção que deve nos levar a ofertar algo a Deus deve ser o amor a Deus. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ele diz: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então nós vemos aqui que as nossas ofertas, elas são medidas consoante o amor, né? Consoante a intenção que nos faz nós
doar, nós entregar, nós ofertar as coisas a Deus, né? E Jesus Cristo termina aqui, né? Na verdade, o período em que Jesus Cristo estava no templo, ele termina aqui. E no capítulo 13, nós vemos aí a questão mesmo acerca da saída do nosso Senhor Jesus Cristo, né, para fora do templo. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 24, né? Diz a palavra do Senhor: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, nesse período em que Jesus Cristo já estava aqui a sair, né, do templo, provavelmente ele já estava a se dirigir, já estava, na verdade, de regresso a Betânia. E a Betânia, ela fica distante de Jerusalém por cerca de 3 quilômetros, né? A distância entre Jerusalém e Betânia é de 3 quilômetros, então dava para ir e voltar no mesmo dia sem problemas. E aí a Bíblia diz que Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribado. E olha que quando isso acontece, né, os discípulos aqui tinham a intenção de mostrar aquilo que era a formosura, né, do templo nesse caso. Porque segundo os historiadores, dizem que aquele templo era um templo formoso, em que tinham lá umas pedras que davam um brilho, né, que davam uma vista deslumbrante do templo. Então, os discípulos queriam mostrar isso para Jesus. E Jesus lhes responde dizendo: olha, não vedes tudo isso? Vocês não veem tudo quanto está bonito, quanto está organizado? Ele diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribado. E a Bíblia descreve que eles saíram daquele lugar e foram no Monte das Oliveiras. Versículo 3 diz: e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, com aquela expressão de Jesus, com aquela resposta de Jesus, os discípulos foram mais profundos, né? Eles entenderam isso de uma forma profunda, até o ponto de chegarem a Jesus e perguntarem: Senhor, diz então, quando é que essas coisas vão acontecer? Porque eles entenderam que aquilo que Jesus dizia estava relacionado com os eventos dos finais dos tempos e com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos versículos em diante, nós vemos aqui Jesus Cristo respondendo aquilo que é a questão dos discípulos, né? Falando aqui acerca do princípio das dores, falando aqui acerca da grande tribulação, falando aqui acerca da vinda do Filho do Homem. E não somente isso, Jesus Cristo depois disso começa a exortar os seus discípulos acerca da necessidade da vigilância. E nesse capítulo 24, quando Jesus Cristo começa aqui a abordar acerca do princípio das dores, uma das coisas que Jesus Cristo diz que iriam acontecer, né, acerca dos fenômenos que identificariam que estamos mesmo nos finais do tempo, é a questão dos terremotos, é a questão das fomes, é a questão das pestes que se levantariam em vários lugares. E nós podemos, né, ver em nosso meio que estamos aqui a sair, na verdade, de um período onde fomos assolados por essa catástrofe, né, que é a Covid-19, que de certa forma deve nos chamar a atenção e nos colocar em alerta mesmo com relação a esse cenário que nosso Senhor Jesus Cristo aqui esteve aqui a dizer, né? E não só ela que descreveu, na verdade, de vários cenários, onde tribulações, perseguições, onde o povo seria, né, envolvido em vários cenários. E em meio a tudo isso, ele diz, né, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse será um tempo onde o amor de muitos vai se esfriar, onde podemos isso correlacionar às palavras do apóstolo Paulo, dizendo que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, né? Muitos se afastarão dos caminhos de Deus. Aqui Jesus diz: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, no meio de todos esses distúrbios, né? No meio de todas essas calamidades, no meio de todas essas catástrofes, no meio de todas essas aflições, no meio de todas essas perseguições, Jesus Cristo deixou aqui essa exortação bem clara acerca da necessidade de nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós como povo de Deus,
perseverar no Senhor até ao fim. Daí que, irmão, nós somos exortados, né, a perseverar, porque a perseverança, na verdade, ela vai ser aqui, vai se tornar, né, o distintivo, aquilo que vai caracterizar a genuína espiritualidade de um cristão. Será mesmo a questão da perseverança. E com base nisso nós entendemos que a promessa é que todo aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, irmão, persevere no Senhor, permaneça no Senhor, não desista, ainda que as aflições venham, e ainda que as tribulações se levantem, ainda que as calamidades venham, e ainda que as catástrofes sejam manifestas no nosso meio, irmão, permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. E no versículo 14 ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus faz menção aqui acerca da necessidade do id, né, dizendo que até que o evangelho seja anunciado em todo o mundo, então virá o fim. Sem que isso aconteça, o fim não chegará. Então, irmãos, vamos anunciar a palavra do Senhor. Vamos ser portadores da boa nova, vamos nos esforçar para compartilhar a boa nova com os demais, né? E Jesus Cristo aqui continua deixando ficar bem claro aqui acerca da questão da grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. São cenários que se manifestaram ainda no dia da terça-feira, enquanto os discípulos de Jesus, juntamente com Jesus, já haviam se retirado do templo. E Jesus começa aqui a exortar a igreja do Senhor com relação mesmo à questão da vigilância. No versículo 36 ele começa dizendo: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? A vinda do Filho do Homem. Nós vemos isso se manifestando muito no nosso meio, onde as pessoas estão despercebidas, não, com relação a essa questão mesmo da vinda do Filho do Homem. Não só Jesus Cristo falou aqui a parábola dos dois servos, da necessidade de permanecer no Senhor, falou aqui a parábola das 10 virgens, falou também a parábola dos 10 talentos e terminou aqui o fim do sermão profético, né, dizendo acerca da vinda e o castigo eterno. E no versículo 32 ele diz: e todas as nações serão reunidas diante dele e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Então, irmãos, Jesus Cristo exortava os discípulos a perseverar para que nesse dia eles pudessem ouvir isso, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuí, né? Vocês podem herdar o reino de Deus que estava preparado para vocês desde a fundação do mundo. E nós vemos aqui que depois disso Jesus Cristo regressa para Betânia, e no versículo 26, né, Jesus Cristo começa aqui a encerrar, né, são os últimos acontecimentos daquilo que foram os eventos registrados no dia da terça-feira da semana pascual. E Jesus Cristo é servido uma ceia em Betânia, na casa do Simão o leproso. A Bíblia pouco descreve, né, com relação aqui acerca do Simão leproso, mas em meio a tudo isso acontece algo de extraordinário. A Maria, né, aquela que sempre estava aos pés do Mestre, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus, é alguém que pôde, de certa forma, aprender mais que os discípulos. Porque quando ela traz aqui um unguento, né, o alabastro, o nardo para ungir a Jesus, os discípulos, meio que, principalmente o Judas, né, se manifestou no sentido de dizendo que, olha, por que não se vendeu isso e desse dinheiro aos pobres? E Jesus Cristo disse que não, convinha que seja assim, porque ela fez isso antecipando a minha morte. Então, meio que a Maria já estava prevista, né? Porque Jesus Cristo já deixava ficar bem ensinado
claro os sinais acerca de que convinha que ele morresse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Então a Maria aqui estava a fazer aqui a questão mesmo de preparar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo para ser ungido. E como forma de apelo, irmão, eu gostava mesmo aqui de falar um pouco mais acerca da necessidade de nós como igreja, de nós como povo do Senhor, a vigiarmos em meio a esse período que nós vivemos. E eu gostava de ler a palavra do Senhor com os amados em Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36, diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, irmão, vigie, vigie e vigie para permanecer em pé diante do Filho do Homem. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Estaremos orando. Pai, em nome de Jesus, graças queremos te dar porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. Senhor, obrigado, Deus, pelo teu Filho, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua exortação, pelo teu despertamento, Rei da Glória, que o Senhor tem concedido a teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Rei da Glória, responder, Papá, com um sim, Senhor, a tua palavra, Rei da Glória. E nós queremos declarar, Rei da Glória, Senhor, que perseveraremos, Rei da Glória, até ao fim, Senhor. Mas nós queremos, Rei da Glória, declarar, Papá, que estaremos atentos, Rei da Glória, que olharemos, Senhor, para nós, para a nossa caminhada, Rei da Glória, para que não aconteça que nossos corações estejam embriagados dos cuidados desta vida, Rei da Glória, e venha de sobreviso, Senhor, aquele dia. Mas antes, Rei da Glória, nós queremos declarar, Rei da Glória, que somos daquele que irão vigiar e orar em todo o tempo, Rei da Glória, para que sejamos havidos por digno de evitar todas essas coisas e permanecer em pé diante do Filho do Homem, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pai, Senhor, e tem uma curiosidade rápida que vale a pena nós ponderarmos a respeito. Diácono Pitor. Sim. Jesus foi ungido praticamente 2 vezes. Sim. Primeiro pela como se chama? Maria de Betânia. Maria de Betânia, na casa do Simão leproso. Isso que acontece na terça-feira. Sim. Mas tem um momento em que Jesus também é ungido pela Maria Madalena. Exatamente. Isso acontece 6 dias antes da Páscoa. Sim. Que equivale a sábado. Sim. Então, é uma curiosidade que vale a pena nós ponderar, porque às vezes é como se associasse esses 2 eventos como se fosse único. Né? Em algum momento, olhando pela sequência de como a Bíblia coloca esses eventos, não é? O momento que acontece de Jesus sendo ungido na casa de Simão leproso acontece na terça-feira da semana pascual. Sim. O momento que Jesus é ungido pela Maria É enxugado os pés. enxugado os pés, não é? Acontece no sábado, 6 dias antes da Páscoa. Tem uma curiosidade que vale a pena nós ponderar. Também tem um ponto que é muito bom, né? Tipo, um dos maiores milagres do ministério de Jesus certamente deve ter sido a ressurreição de Lázaro. Com certeza. E um fato curioso também é que esse milagre, na verdade, é um dos últimos milagres que Jesus realizou antes da sua morte. E praticamente ele realizou, pelo que a gente podemos perceber ou concluir pelos fatos apresentados nas Escrituras Sagradas, é que acontece praticamente pouco antes da Páscoa. Sim, pouco antes Talvez da Páscoa. poderíamos dizer que foi uma semana antes ou dias antes da semana pascual. Então, são curiosidades que vale a pena nós ponderarmos por. Então,
era basicamente isso que nós queríamos trazer aqui nesse momento aqui final, para nos divertirmos um pouco. E queremos dizer para o irmão, não se limite simplesmente com aquilo que nós estamos aqui a trazer. Na verdade, existem coisas mais profundas que essas. Yeah. Nós estamos aqui a tentar trazer de uma forma muito superficial, né? Então convidamos o irmão a se aprofundar mais. Mergulhar. Na verdade, é uma história muito linda, né? Yeah. Que dá para prestar atenção nos detalhes. Mesmo com essa questão acerca do último milagre da ressurreição de Lázaro. A Bíblia descreve que depois dali Jesus Cristo foi para Efraim, né? O que não é muito distante de Betânia, nem de Jerusalém. Então, ele provavelmente tenha saído porque os judeus procuravam matá-lo, não somente a ele, mas também a Lázaro, né? Então, ele saiu, só que depois regressa novamente para aquela Betânia. Então, são fatos curiosos, irmão, que nós gostaríamos que os irmãos lessem e, se possível, também compartilhem nos comentários, assim, depois de ler, vem aqui compartilhar conosco. Faça o vosso estudo, coloque aqui nos comentários para que possamos enriquecer isso. Sim, aqui. com certeza. Tá, aqui do lado estará aparecendo outros vídeos, né? Certamente vídeo da segunda, da do terça. domingo, não é? A segunda do domingo. Então, acompanhe aqui toda essa série, né? Que com certeza você vai ser muito desperto, né? A respeito de muita coisa. E algo interessante também é que sabemos que as séries são assistidas em sequências, né? Yeah. Então, se tu pulas para o terceiro dia, provavelmente não vai estar bem contextualizado, Exatamente. porque não assistiu o segundo nem o primeiro dia. Então, quando tu começas do primeiro, segundo, terceiro e vai assim adiante, claramente que vais ter um conhecimento muito rico e contextualização aqui de todos os dias da semana pascual. A pessoa é isso, importa que ele cresça e que nós diminuamos. Only Jesus.